Polícia Federal adiou a conclusão do inquérito sobre o suposto plano de golpe de Estado envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, e outros nomes, como os ex-ministros Braga Neto, Augusto Heleno e Anderson Torres. Novos documentos foram obtidos e têm potencial para ampliar o número de indiciados. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pretende apresentar uma denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro após o segundo turno para não influenciar as eleições municipais. Olha, e a nova regra do foro privilegiado deve manter o Supremo Tribunal Federal no controle de ao menos 10 ações contra Jair Bolsonaro. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 11 de outubro de 2024, são 10 horas da manhã. Bolsonaro vira réu em dezembro. A Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal chegaram a um consenso sobre indiciamento, denúncia e abertura de ação penal contra Bolsonaro após as eleições de 2024. Como previram a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal, seria um risco indiciar, denunciar e tornar réu Bolsonaro durante o processo eleitoral deste ano. Como se viu, é uma incógnita como a população recebe notícias sobre persecução penal de políticos. Pablo Marçal, por exemplo, disparou nas pesquisas após as notícias de seus problemas com a lei. Há cerca de uma semana, o Procurador-Geral da República deixou vazar que Bolsonaro será denunciado logo após o segundo turno em 27 de outubro. A Polícia Federal já até anunciou que indiciará Bolsonaro neste mês por tentativa de golpe. E o Supremo já aprovou regra que lhe permitirá julgar o ex-presidente em vez de o caso dele ir para a primeira instância, como era na regra antiga. O início da ação penal contra Bolsonaro, salvo imprevisto, deve ocorrer em dezembro deste ano. Porém, o julgamento será mais completo do que se a ação penal tivesse sido aberta parcialmente, joias, vacina, golpe, tudo individualmente. O processo vai incluir, o processo que deve ser denunciado pela PGR e aceito pelo STF, vai incluir 8 de janeiro, a BIM paralela, roubo de joias, falsificação de cartão de vacina, e há vários outros processos contra ele em fase investigativa que vão ser julgados mais para frente. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Vamos em frente. Muito bem, esta enquete aqui do portal Metrópolis mostra a quantas anda a situação de Bolsonaro. Aqui uma enquete. Se depender da maioria conservadora do Congresso, Bolsonaro será anistiado e poderá ser candidato a presidente em 2026. O que você acha? 96% são contra. Claro que enquetes não têm valor científico, mas porque podem focar apenas um grupo sem levar em conta a pluralidade da sociedade. Mas 96% é um número muito forte para um portal que não tem viés. O Metrópolis não é nem governista, nem oposicionista, muito pelo contrário. É um portal que uma hora dá notícia a favor de um, a favor de outro, contra um, contra outro. Então não dá para caracterizar o Metrópolis como um portal de direita ou de esquerda. O fato é que a partir da Avenida Paulista, a situação de Bolsonaro começou a se agravar ainda mais. Já era grave, ele ia ser julgado de qualquer jeito. Mas a situação tornou-se mais fácil processar, julgar e condenar Bolsonaro a partir da manifestação que ele convocou na Paulista por indução de Silas Malafaia. Veja só, porque essa manifestação deixou o Bolsonaro mais fraco e Xandão mais forte, o Alexandre de Moraes. O fato é que a manifestação foi convocada para que fosse pressionado o Supremo a não julgar Bolsonaro, a anistiar Bolsonaro, dizendo que queriam anistiar os bagrinhos, tal, que estão presos, tal, condenados, mas foi tudo para aliviar para o Bolsonaro, e foi apenas 1/4 dos que
foram na manifestação de 8 de fevereiro, de 25 de fevereiro deste ano. Então, realmente, com uma manifestação tão mais fraca, já se percebeu que algo estava errado. Além disso, nessa manifestação, o Pablo Marçal esteve lá, lacrou, todo mundo aplaudindo, fazendo ovação para o Pablo Marçal, o que deixou o Bolsonaro furioso. Bom, a partir dali, você teve a aceleração, aí a tentativa de aceleração de um plano para iniciar Bolsonaro e cassar a decisão do TSE, e a Justiça Eleitoral, o STF, já disseram que isso não vai acontecer. Eles podem aprovar o que eles quiserem no Congresso, eles fazem isso para tensionar, para manter o eleitorado esperançoso, mas eles sabem que nem ação para tirar poderes do STF, nem ação para passar pano para Bolsonaro, nem ação para tornar o Bolsonaro inelegível vai passar, porque o Supremo vai derrubar, é inconstitucional, não pode fazer isso, é ilegal, é contra a lei. O Supremo já falou várias vezes que não vai admitir isso e cabe ao Supremo. O que nós precisamos entender, eu sempre repito isso, porque sempre tem gente que não ouviu. O papel do Supremo Tribunal Federal é o seguinte: o Supremo é o guardião da Constituição, ou seja, é uma corte constitucional. O que é uma corte constitucional? É um tribunal ao qual cabe decidir que leis são legais e que leis não são legais, que procedimentos, que fatos são legais e não são legais. E aí cabe de tudo nesse escopo. Por exemplo, ação penal. O sujeito foi condenado em primeira, segunda e terceira instância. Tudo bem, ele vai para o STF, o STF decide se a forma como aquilo foi julgado cabe na Constituição. E pronto. E também, se quiser passar uma lei para deixar impune alguém que cometeu o crime, o Supremo vai decidir, tem a prerrogativa e até o dever de decidir se essa lei vale ou não vale. E o STF já até antecipou que não vale, para eles não perderem tempo, mas eles querem manter, não é, o gado entretido. Aqui, Bolsonaro e Tarcísio, a direita está mesmo vencendo a eleição, venceu mesmo, mas o bolsonarismo não venceu, né? A gente pega o exemplo de São Paulo. Aqui em São Paulo, o Nunes venceu por pouco o primeiro turno e saiu numa pesquisa que não leva em conta novos fatos que vão acontecer nos próximos dias. Quem quiser saber mais sobre isso, veja o vídeo anterior ao Primeiras Notícias de hoje, o último vídeo da quinta-feira, não é, em que eu digo que o Datafolha está errado. O título é Datafolha está errada, a pesquisa Datafolha está errada. Foi publicado, é o penúltimo vídeo antes desse aqui. Muito bem, então o Bolsonaro está enfraquecido. Aqui em São Paulo, o Nunes chegou a essa posição de vantagem no primeiro e no segundo turno, sem a ajuda do Bolsonaro, na verdade escondendo o Bolsonaro, porque o Bolsonaro está tirando voto no Rio de Janeiro. O Bolsonaro se esforçou e tomou uma surra do candidato de Lula, e aqui em São Paulo a possibilidade é, mesmo que o Nunes ganhasse aqui em São Paulo, o que acontece é que assim mesmo, de uma forma ou de outra, ele ganharia sem apoio do Bolsonaro. E na verdade ele deve continuar escondendo o Bolsonaro aqui em São Paulo, porque pesquisas mostram que a maioria esmagadora do eleitorado paulistano não quer saber do Bolsonaro. Mas vamos em frente. Inclusive até rebelião. Você veja aqui o Malafaia dizendo que está dando choque de ordem na direita. Ele diz isso sobre as críticas a Bolsonaro. E todo mundo viu a entrevista dele, a Mônica Bergamo, do portal UOL, da Folha de São Paulo, dizendo que o Bolsonaro era uma porcaria de líder, que era covarde, omisso. E ele diz que
fez isso para colocar ordem na direita. Veja só, ele já está tomando controle da direita e humilhando o Bolsonaro. O Bolsonaro, inclusive, sabe que está fraco e não quis comprar briga. Ah, o Malafaia pisou na bola, mas não vou entrar nessa briga. Não vai entrar porque não pode. Se ele perder o Malafaia, ele está lascado porque ele perde os evangélicos, junto com o Malafaia. Muito bem, o Moraes já começa a preparar o terreno. Toda vez que ele começa a se mexer assim, como eu vou mostrar agora para você, é porque vem coisa por aí. Ele deu um dia para a PM do Distrito Federal enviar os documentos do 8 de janeiro. E por que a pressa? Porque a qualquer momento virá a denúncia da Procuradoria-Geral da República e ele vai ter que ter as informações todas para abrir a ação penal contra o Bolsonaro. A Polícia Federal já fez as últimas incursões na investigação da BIM Paralela. Nessa semana prendeu um suspeito de integrar um grupo que espalhava fake news golpistas. E o Gonê já tinha avisado que ele já tinha avisado o seguinte, que iria incluir tudo num pacote só. Né? Eu vou até colocar aqui para você ver. Ele falou sobre juntar todos os processos do Bolsonaro numa ação penal só, numa denúncia só. Ele pode também juntar todas as apurações, a BIM Paralela, golpe e fraudes no cartão de vacina, além do caso das joias, numa única denúncia contra Bolsonaro. E o mesmo Paulo Gonê, já avisou na semana passada que vai denunciar Bolsonaro logo após o segundo turno. O Procurador-Geral da República tem dito a auxiliares que apresentará a denúncia contra Bolsonaro após o segundo turno das eleições municipais, que será no dia 27 deste mês. Ele analisa os inquéritos dos cartões de vacina e das joias sauditas e avalia que denunciar Bolsonaro durante a campanha influenciaria diretamente as eleições. E aí, para que você tenha uma ideia, nesta publicação, a Revista Oeste, que é a revista mais... a publicação, é o órgão de imprensa mais bolsonarista do país. E diz o seguinte: Gonê vai denunciar Bolsonaro depois do segundo turno das eleições. E veja o que é que diz. Segundo a apuração do portal, ou seja, segundo a apuração dessa revista, Gonê avalia que vai denunciar Bolsonaro, que denunciar Bolsonaro durante a campanha influenciaria diretamente as eleições, e tem dito que vai apresentar denúncia contra ele depois do segundo turno, no dia 27. Então, ou seja, essa revista foi confirmar a notícia do portal Metrópolis, a revista bolsonarista, e já publicou a sua própria apuração. E o Bolsonaro, em tudo isso, ele pode pegar 32 anos de prisão só no caso das joias. É muita cadeia, porque ainda tem quase uns 5, 6 processos fora o da pandemia tramitando contra ele, além de todos esses pelos quais, que são uns 4, 5 processos, que ele vai ser denunciado de uma vez só. A Polícia Federal, inclusive, disse que é bem possível que ao longo deste mês, agora em meados do mês, ou seja, semana que vem, pode haver novidade sobre Bolsonaro no caso das joias, no caso do golpe, no caso das joias não, no caso do golpe do 8 de janeiro. A Polícia Federal diz que vai indiciar o Bolsonaro em meados deste mês, diz nessa matéria aqui do jornal Globo, pelo 8 de janeiro, pela tentativa de golpe. E o STF já até alterou a regra que fazia com que quem não tem foro privilegiado fosse julgado na primeira instância, mudou o foro privilegiado, e isso mantém o Bolsonaro lá no Supremo.
Então, minha amiga, meu amigo, fique de olho e vamos lutar pela democracia contra a extrema-direita nessas eleições em todo o país, porque é preciso impedir que essa gente ganhe força. E eles vão ganhar força na medida em que você ficar dando ouvidos para gente que fica disseminando desânimo, gente que diz que não vai acontecer nada, gente que diz que as eleições já estão perdidas aqui ou ali. Não dê bola para isso. Só vence quem luta. Quem desiste de lutar sempre perde. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.